Olá, voltando para dar continuidade na série que eu estou fazendo, um pouco da minha história. Fiz o primeiro vídeo contando de uma vivência que eu tive, que me fez tornar o terapeuta que eu sou hoje, né? Foi um divisor de águas. E como eu prometi, eu vou contando um pouco mais da minha história em vídeos curtos, para não ficar muito grande, ficar muito comprido, e sem ordem cronológica, tá? Eu não vou contar o que aconteceu por ordem, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, mas através da minha história, como no primeiro vídeo, tem pessoas que se identificaram, tem pessoas que gostaram de conhecer um pouco mais de mim. E através desses vídeos eu vou criando uma ligação com as pessoas, vou criando uma ligação com você que está do outro lado, que gosta de ouvir, que gosta de saber, que pode querer também me escrever sobre a sua história, o que você passou, como que você lidou. Então, furando a ordem cronológica do que aconteceu comigo em 2013, agora eu vou falar um pouco da minha infância, de como eu me sentia, de algo que acontecia comigo, algo bem específico, e como isso foi difícil, né, de lidar. Para as pessoas que ouviram os vídeos sobre a numerologia, eu fiz uma série ensinando como que você calcula o seu número de destino. E o que significa esse número de destino, né? E ali eu falo das pessoas que têm números de espiritualidade ou nos números fixos, que é de vida toda, ou nos números cíclicos, né? São números que vão entrando e saindo da vida das pessoas. E eu tenho esse número de espiritualidade, assim como muitas pessoas, e eu acredito que isso tem ajudado nessa vivência, né, nesse acontecido, no que aconteceu durante muitos anos na minha vida, na infância. O número da espiritualidade na infância, ele abre muito campo, né, de visão, de audição, da pessoa sensitiva, tá? E a espiritualidade, ela também não tem só o contexto que algumas pessoas vão para o lado da mediunidade, pode ser, mas também tem um contexto da paranormalidade, né? Que aí vai para um outro campo. E conforme estudos que eu fiz e me aprofundei, né? A minha ligação tem bastante a ver com essa parte de paranormalidade. Me envolvi em mediunidade, sim, né? Foi aí uma vivência de outra época da minha vida, que eu conto em outro vídeo, tá? E o que acontecia na minha infância, e aí eu tenho essa memória, mais ou menos, eu tenho memória disso quando eu tinha 4, 5 anos, né? Era bem pequeno, do meu convívio, né? Das pessoas muito próximas. Eu tinha uma pessoa que não tinha uma vida muito regrada, né? Era uma pessoa que eu convivia e que viajava muito, era uma pessoa que deveria ser mais próxima, mas estava sempre muito em viagens, saía muito, né? E o que acontecia? Quando essa pessoa vinha para o convívio da família, ela contava, né, histórias de onde estava, do que aconteceu, e eu conseguia acessar que aquilo que estava sendo dito era mentira. Essa pessoa estava dizendo que estava trabalhando e ela não estava trabalhando, ela estava se divertindo, ela estava bebendo, ela estava vivendo outra coisa que não era aquilo que ela estava contando. E eu tinha muita facilidade e eu não entendia por que as pessoas para a qual ela contava isso acreditavam nela. Porque eu achava que aquele acesso que eu tinha, primeiro de sentir que aquilo não era verdade, que aquilo era mentira,
e aquela pessoa enfatizava aquilo tanto que parecia verdade que eu conseguia ver cenas, pedaços de onde ela estava e o que ela estava fazendo, e que aquilo não era legal, era um desvio, né, de caráter. Eu com 4, 5 anos eu entendia dessa forma, e aquilo me causava um pouco, né, de revolta, porque eu tinha acesso a essa verdade e porque as pessoas à volta acreditavam naquilo, porque para mim era algo normal que as pessoas tivessem esse mesmo acesso. Eu demorei muito tempo para entender que esse acesso, essa sensação, esse sentir e essas visões, elas não eram normais de todo mundo, tá? Eu não falava disso com ninguém, eu só apenas achava que aquelas pessoas, elas estavam ouvindo aquilo e acreditando por escolha, né? E não era bem assim, elas não tinham esse mesmo acesso para mim que eu tinha. E isso para uma criança não era bom, não era legal. Eu acho que nem tudo a gente precisa saber, principalmente aquilo que a gente não pode mudar. Mas isso já começava a formar um pouco do meu caminho, de por onde eu ia andar, por onde eu ia passar, para que eu tivesse provavelmente, né, experiências de vida, de vivência, né? Então, a minha facilidade em enxergar as pessoas com transparência era muito alta, era muito grande, tá? Eu chegava muitas vezes a responder o que a pessoa estava pensando. A pessoa pensava alguma coisa, geralmente coisas que não eram legais, coisas que não eram positivas, às vezes até o meu respeito, e eu respondia. Aquela pessoa ficava muito sem graça, vermelha. Isso aconteceu muitas vezes, até eu ter um entendimento de a minha idade ficar um pouco mais avançada e eu entender que eu não tinha o direito de ouvir aquilo, que aquilo não era legal, que o pensamento das pessoas, elas têm o direito de pensar aquilo que elas querem, conforme a vivência delas, conforme o psicológico delas, conforme o histórico delas, conforme o que está plantado na mente de crença, de julgamento, de crítica. A gente precisa respeitar o momento e a forma de cada pessoa ser. Só que lá atrás isso era difícil, tanto que eu respondia, e aí isso foi se distanciando. Eu comecei a pedir, né, que eu não tivesse mais esse tipo de acesso, porque era ruim. E hoje em dia eu encontro pessoas que me falam que têm essa facilidade de perceber o negativo nas pessoas. Isso não é bom, tá? Poderia ser um dom, poderia ser bom, mas não é. Por quê? Como eu falei, as pessoas têm o direito de ser quem elas são e delas subirem gradualmente na escada da evolução. Para a gente escolher quem a gente quer ser, a gente precisa viver, fazer as nossas escolhas, às vezes caminhar nos caminhos do julgamento, da crítica, para aprender que aquilo não me faz bem, que a pessoa pode viver o que ela quer, ela pode fazer o que ela quer, ela está num outro nível de aprendizado e eu preciso respeitar esse nível de aprendizado de cada um. Então não é legal. Essa foi algo que eu também pedi, né, para eu me distanciar, porque as pessoas que têm muito esse acesso, elas acabam não querendo conviver com ninguém. Porque quem é que não tem um lado sombra? Quem é que não tem um lado negativo e que muitas vezes está até trabalhando para se livrar disso? E aquela que não está, ela vai aprender através das atitudes, das escolhas dela, que não é legal, que o caminho que eu andei não representa quem eu sou, as escolhas que eu fiz, o que eu disse, o que eu critiquei, o que eu julguei, não é a pessoa que eu gostaria de ser. E aí, através disso, ela vai, em algum momento, em algum dia ou em alguma vida, se transformar. E a gente precisa respeitar. Então, como eu consegui me distanciar disso, essa facilidade ela ainda existe, mas eu prefiro conviver e ver o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa tem de positivo,
do que eu conviver e ver o que aquela pessoa tem de ruim. Entendeu? Então, sempre que eu vejo que eu atendo uma pessoa que tem essa facilidade, eu coloco esse ponto de você se distanciar um pouco disso, porque sempre são pessoas sozinhas, são sempre pessoas que não querem estar no meio de outras, elas se isolam porque elas têm uma facilidade de encontrar o ruim do outro, e aí fica difícil da gente conviver. Tá? Então, se você tem um contexto assim, se você vive algo parecido, nós somos seres dotados de livre-arbítrio. Tem certas coisas que a gente não precisa viver, tem certos caminhos que a gente pode sim seguir por outro lado, usar esse dom de outra forma na hora de ajudar uma pessoa. Hoje em dia eu uso isso de uma maneira diferente, tá? Dentro do meu trabalho eu não faço nenhum tipo de oráculo de adivinhação, mas dentro deste trabalho, quando uma pessoa está sofrendo por conta de outra pessoa, porque uma outra pessoa fez isso ou fez aquilo, eu consigo sentir por que essa pessoa fez isso e aquilo, e geralmente não é pelo motivo que a pessoa está me contando, pensa. Tem ali uma descarga emocional, uma vivência que faz com que essa pessoa se proteja através de certas atitudes e muitas vezes até agressivas em palavras ou não, tá? Então é onde eu uso isso, onde em forma de ajuda, em forma de entendimento, porque quando eu entendo por que o outro está me tratando assim, não é comigo, não é pessoal, é algo que é dele, que aconteceu na vida dele, e ele faz isso não só comigo, mas com várias outras pessoas, fica mais fácil de eu lidar, de eu entender, de eu virar essa chave que eu ajudo as pessoas a virar aqui dentro do meu trabalho de autoconhecimento. Então eu espero que essa vivência de infância, esse exemplo possa servir para você, faça sentido na sua vida também, e continuarei fazendo outros vídeos sem ordem cronológica para passar um pouco da minha história, de como eu me senti, de como eu me sinto, de como eu lidei com isso, porque pode fazer sentido para você que está assistindo também, certo? Então até o próximo vídeo, porque o meu dom é despertar o seu, e assim é.